Salmo 10, dando continuidade à exposição do livro dos Salmos. Hoje chegamos no Salmo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ó Senhor, por que permaneces distante? Por que te escondes em tempos de aflição? O perverso, em sua arrogância, persegue o pobre, que seja pego em suas próprias tramas, pois conta a vantagem de seus desejos maus, elogia os gananciosos e amaldiçoa o Senhor. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. No entanto, é bem-sucedido em tudo que faz. Não vê que teu castigo o aguarda e despreza todos os seus inimigos. Pensa, nenhum mal nos atingirá, nunca teremos problemas. Sua boca é cheia de maldições, mentiras e ameaças. Em sua língua há violência e maldade. Fica de tocaia nos povoados, à espera para matar inocentes. Está sempre à procura de vítimas indefesas. Como leão à espreita em seu esconderijo, aguarda para atacar os desamparados. Como caçador, ele os apanha e os arrasta dali. As vítimas indefesas são esmagadas, caem sob a força do perverso. O perverso diz consigo: Deus não se importa. Fechou os olhos e não vê o que eu faço. Levanta-te, Senhor. Castiga o perverso, ó Deus. Não te esqueças dos indefesos. Por que o perverso continua a desprezar a Deus? Ele pensa: Deus jamais me pedirá contas. Tu, porém, vês o sofrimento e a angústia que ele causa. Observa-o e castiga-o. O indefeso confia em ti. Tu amparas o órfão. Quebra os braços dessa gente má e perversa. Pede contas de sua maldade até nada mais restar. O Senhor é rei para todo sempre. As nações desaparecerão de sua terra. Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes. Ouvirás seu clamor e os confortarás. Farás justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. Amém. Que a palavra do Senhor fale tremendamente aos nossos corações e que nós possamos estar totalmente atentos à voz de Deus nessa noite. Queridos, embora este salmo, se vocês notarem nas Bíblias de vocês, não há uma assinatura nesse salmo, não há uma subscrição, como tem nos outros salmos, né? Salmo de Davi, Salmo dos filhos de Corá. Este salmo não tem um autor, mas o autor bem provável desse salmo é o próprio Davi, como uma continuação do Salmo 9, até mesmo pela semelhança da escrita, né? É muito semelhante ao Salmo 9, a escrita do Salmo 9. E nestes versos iniciais surge uma grande questão: por que Deus parece estar tão distante, enquanto os perversos estão reinando e oprimindo os pobres? Mas quem são os pobres? Quem são os pobres que o salmista aqui se refere? Primeiro, os pobres eram os desamparados daquele tempo de Davi. Os pobres eram os órfãos, as viúvas, os necessitados, aqueles que não possuíam bens. Esses eram os pobres. Mas no sentido mais amplo, quando nós abrimos o entendimento, existe uma segunda compreensão. O pobre também são aqueles humildes de espírito, os mesmos que Jesus Cristo chamou de bem-aventurados, lá em Mateus capítulo 5, verso 3. O próprio Davi, que era um homem riquíssimo, tinha todos os bens que precisava ou que desejava, ele disse de si mesmo, lá no Salmo 70, verso 5,
quanto a mim, pobre e aflito. As palavras iniciais do Salmo são, verso 1, ó Senhor, por que permaneces distante? O salmista se encontrava em grande angústia e expressou isso perguntando, ó Senhor. Este justamente é o reflexo da aflição de sua alma, que pergunta, por exemplo, por que te escondes justamente quando mais preciso de ti, justamente em tempo de aflição? O salmista está se sentindo só, enquanto Deus parecia manifestar uma indiferença, escondendo-se nas horas mais difíceis. Muitas vezes somos levados a perguntar, por que, Senhor? Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor, essas aflições, tribulações, lutas que pesam, que recaem sobre a minha alma? Você já se sentiu em uma situação semelhante ou parecida com essa? Você em algum momento já esteve decepcionado com Deus? Por que Deus não responde? Por que Deus não age? Por que Deus parece tão distante? Por que Deus não olha para mim? Estas são questões que muitas vezes surgem na vida de muitas pessoas que estão cansadas e talvez decepcionadas com Deus. Certa vez, um jovem foi a uma festa, e na festa se divertiu muito com as moças que estavam lá, bebeu muito também, e quando já era alta madrugada, tarde da noite, ele pegou a sua moto e resolveu voltar para casa. A casa dele ficava distante, numa vila, num sítio, e ele então teve que pilotar sua moto. E a estrada por qual ele andava era uma estrada cheia de curvas. E então, como era de se esperar, aquele jovem que estava totalmente tomado, encharcado pelo álcool, perdeu o controle da moto numa curva e desceu o penhasco, o barranco que estava à beira da estrada. Ele bateu o pescoço, com isso atingiu a sua coluna cervical e os seus membros inferiores foram afetados e não podiam mais se mexer. Qual o resultado disso? Aquele jovem que estava há pouco, na noite anterior, se alegrando, agora ele foi parar numa cadeira de rodas. Então um pastor foi chamado a fim de consolar o jovem acidentado que não cria mais em Deus. E quando o pastor se aproximou do moço, o moço perguntou para o pastor, onde está o Deus que não me responde? E de fato, parece que Deus está muito distante nas horas amargas, nas horas de tribulação, nas horas de aflição. Mas às vezes, queridos, nós mesmos somos os próprios culpados por estas horas amargas e de dor. Se nós pensarmos astronomicamente, como eu trouxe no domingo passado, Deus está muito longe. Acima de mais de 200 milhões de galáxias nesse espaço sideral, a mais de 946 quatrilhões de quilômetros distante da nossa humilde terra, que como se fosse um grão de areia, está perdida no espaço que parece que é infinito. Mas se pensarmos na onipresença de Deus, no seu grande amor por nós, nós poderemos saber que Ele está bem perto de nós, está bem pertinho de nós, Ele está bem aí perto de você, enquanto você pensa que Ele está distante. Ele pode ver o seu sofrimento e pode ver a sua angústia, Ele pode dizer onde você mora, Ele pode dizer o que você gosta de fazer, Ele sabe qual é a sua família, quais são os seus amigos, Ele sabe quem está lhe perseguindo, Ele sabe quem está desejando o seu mal. E tendo esse entendimento dessa presença real de Deus em nossas vidas, a mensagem de hoje tem como tema o Deus que parece distante. E eu quero analisar esse tema com você sobre 2 pontos. Primeiro ponto, o domínio dos perversos.
do verso 2 até o verso 11. Como consequência da rebelião, nós não vivemos em um mar de rosas. Quando nós olhamos para o nosso mundo, nós não podemos ver como reinam os perversos. E Davi procura uma razão para a distância de Deus diante das perversas obras dos perversos habitantes da terra. Homens que viviam uma religião apóstata, que viviam como se Deus não existisse. E Davi então procura um motivo para essa indiferença de Deus diante da opressão dos pobres, dos justos, dos inocentes e dos desamparados. Então nós podemos perguntar: como são os perversos? Como é o seu caráter? O que eles fazem? E do verso 2 até o verso 4, nós vamos ver que os perversos são orgulhosos. Eles apresentam a postura do caráter dos perversos. Eles são cheios de orgulho. O verso 2 diz: em sua arrogância persegue o pobre. O grande pecado desses perversos tem como fonte, tem como origem o seu coração. A sua perversidade está no íntimo da sua alma. O seu pecado é o orgulho que fundamenta a sua cobiça insaciável por bens materiais e que se reflete na perseguição aos pobres. Os perversos são aqueles que se glorificam em si mesmos, gritam e cantam louvores a si mesmos, porém estão afundados, estão mergulhados no pecado. O verso 3 diz: pois conta a vantagem dos seus desejos maus. Jesus Cristo contou uma parábola sobre um homem rico que era avarento e perverso, cujo seu campo produziu com abundância. E como ele era um homem egoísta, pensava em si mesmo e não era justo com seu próximo, ele gloriou-se na sua cobiça e disse à sua própria alma, lá em Lucas capítulo 12, verso 19, ele diz assim: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus, no verso 20, ele diz o seguinte: louco, você morrerá esta noite, e então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Qual o ensino aqui desse versículo, irmãos? Não é pecado você trabalhar, guardar coisas e poder usufruir isso depois. O pecado é você fazer essas coisas de forma avarenta, de forma mesquinha, sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar com os menos favorecidos, com os pobres, como foi citado aqui no texto, os órfãos, as viúvas, os necessitados, aqueles que não têm posses. Por isso que o próprio Cristo ensina no verso 12 desse capítulo de Lucas: cuidado, guarda-te de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. E esta lição serve para nós hoje. Somente porque hoje nós vivemos em uma era materialista, de acúmulo de riquezas, de um consumismo desenfreado e de uma busca de satisfação pessoal a qualquer custo. O que me importa é eu ser feliz. O que me importa é eu estar bem. Não importa o meu vizinho. Importa é eu estar bem. A arrogância desses perversos do Salmo 10 chegava ao ponto de maldizer o Senhor. Certamente algumas coisas não davam certo como eles queriam, então o que eles faziam? Eles blasfemavam contra e colocavam a culpa em Deus. No seu orgulho, na sua arrogância, julgavam que Deus era o seu servo e que Deus tinha a obrigação de fazer a sua vontade, de atender os seus caprichos de forma pronta, de forma imediatamente. Eu quero, Deus tem que fazer.
Como são os perversos? Como é o seu caráter? O que eles fazem? Os perversos são ateus. Diz o verso 4: o perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. E embora o judaísmo acreditasse firmemente na existência de um Deus criador, o Deus que criou todo o universo, os homens perversos de Israel estavam prontos para duvidar, conscientemente, até da existência de Deus. Isso porque eles viviam, o que eles viviam na sua vida prática, na perversidade, eles viviam isso. Na sua vida superficial, eles não observavam, eles não consideravam as evidências da operação de um Deus soberano. E nos seus pensamentos, nos seus desejos, eles viviam como se Deus não existisse, como se Deus fosse apenas um mito, uma lenda. E esta é uma descrição muito fiel aos nossos dias. Nós vivemos em um tempo, irmãs, de um tempo de muita superficialidade. Apesar de tanto conhecimento, apesar de tanta informação por meio de muitos meios de comunicação, a humanidade ainda é formada por um superficialismo, uma falta de conhecimento que leva à descrença em Deus e à descrença na sua verdade. Mesmo entre aqueles que declaram, que professam crer em Deus, muitos o negam por meio das suas atitudes, por meio da sua incredulidade. Muitos estão discordando da lei de Deus, estão discordando do dia do Senhor, estão duvidando da volta de Cristo, não consideram e não obedecem à responsabilidade com a sua vocação, negam o dízimo, não creem nas profecias, desobedecem às lideranças da igreja, se rebelam contra a Trindade Santa das pessoas de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e logo o que vai acontecer? Eles vão duvidar, vão zombar, vão virar as costas para Deus, irão abandonar o rebanho dos cristãos para se unir aos perversos, para se unir ao rebanho dos perversos habitantes da terra. E qual é a razão apontada pelo salmista para tudo isso? É porque os perversos não levam em conta que Deus existe. Muitos justos poderiam compreender que eles de fato estão negando muitas dessas coisas, justamente porque buscam, examinam os fatos e as verdades. Os justos sabem que isso é verdade, buscam. Mas o verso 4 diz que o perverso não busca porque ele é o quê? Orgulhoso demais. Porque não basta apenas buscar, não basta apenas ler a Bíblia, fazer preces, orações, não basta apenas frequentar a EBD, participar de cultos, é preciso ter humildade. É necessário ter humildade para reconhecer a verdade que é exposta pelo próprio Espírito Santo. Sem humildade e disposição para aprender de Deus, é impossível alguém chegar ao pleno conhecimento da verdade. Sem humildade e disposição para aprender de Deus, é impossível alguém chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas também, queridos, é necessário, é preciso buscar a fonte certa, uma fonte que seja cristalina da verdade. Há necessidade de se buscar na fonte verdadeira, porque nós podemos facilmente ser desviados da verdade. Se confiarmos numa falsa fonte de conhecimento, numa falsa fonte que ao invés de jorrar verdade, sabedoria, jorra ignorância,
nós também iremos acabar bebendo dessa fonte. Uma jovem, certa vez, escreveu a um pastor a sua incredulidade sobre a doutrina da Trindade. E o pastor, então, preocupado com isso, ele enviou uma grande quantidade de material sobre o assunto da Trindade para essa jovem. Então ela, depois de um tempo, respondeu que havia lido todo o material que o pastor mandou, mas não podia crer que aquilo era verdade, que não se imaginava crendo na Trindade. E o pastor então lhe respondeu diretamente e sem rodeios: moça, se você está confiando em fontes poluídas, como pode crer na verdade? Se você já foi contaminada pelos apóstatas, se você já recebeu uma lavagem cerebral na fonte de apostasias, o que eu poderei fazer por você? Que argumento eu terei para convencê-la? Se você não considera a força da verdade e não percebe as contradições. A única solução é abandonar essas fontes fontes da mentira e voltar à única fonte da verdade, confiando em Deus, no poder da sua palavra, no poder do Espírito Santo e em como ele dirige a sua igreja. Essa foi a resposta do pastor. Consequência, a jovem, ela se humilhou e pediu oração. Como são os perversos? Como é o seu caráter? O que eles fazem? Os perversos são zombadores. O verso 5 diz: no entanto, é bem-sucedido em tudo o que faz. Não vê que teu castigo aguarda e despreza todos os seus inimigos? Eles têm inimigos, e esses inimigos os reprovam, porque a sua prosperidade é fruto de perseguir e maltratar os pobres. E também eles são desprezados porque eles não consideram as leis de Deus, e ainda assim acham que podem zombar de Deus. Os justos podem perguntar, como fez Jeremias 12:1, por que os perversos são prósperos? Pergunta o salmista, por que Deus estava tão longe? Agora, parece que a prosperidade está perto dos perversos e as leis de Deus estão muito longe deles. E é claro que os ímpios estão prosperando com base na sua desonestidade, na sua maldade, na opressão aos pobres, na opressão aos desamparados, aos necessitados. Os perversos estão zombando de tudo, zombam de todos, inclusive de Deus, o Deus que permite a prosperidade deles. O Deus parece estar muito longe de seus perversos caminhos. Parece não que está muito longe de seus perversos caminhos. Assim, parece que os perversos podem reinar. Como se Deus não estivesse presente no mundo em que eles fazem o que querem. Mas só parece. Parece que eles podem reinar. O salmista ainda descreve a razão do caráter do perverso, esse perverso que é cheio de orgulho, que é rápido em zombar. O verso 6 diz: nenhum mal nos atingirá, nunca teremos problemas. Então, por que eles são perversos? Porque eles acham que nenhum mal os atingirá, que eles não terão problemas em continuar sendo perversos. Os perversos parecem estar muito confiantes e seguros que jamais serão destronados, jamais acontecerá alguma coisa com eles. A ausência de uma punição imediata sobre aqueles que praticam o mal é sempre um argumento para que eles continuem no pecado. Porém, isto é uma falsa segurança, isso é um falso entendimento. Como são os perversos? Como é o seu caráter? O que eles fazem?
Os perversos são maldizentes. Verso 7 diz: sua boca é cheia de maldições, mentiras e ameaças. Em sua língua há violência e maldade. O perverso, ele usa a sua língua de modo vil, de modo ferino, de modo enganoso, de modo ofensivo. A verdade não está na sua boca. Por quê? Porque ele só fala mentiras. Fala mal de tudo e de todos. Fala mal dos homens e de Deus. E não se preocupa em nada. Não se pode confiar nos perversos. Como são os perversos? Como é o seu caráter? O que eles fazem? Os perversos são criminosos. Verso 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor: fica de tocaia nos povoados, à espera de matar inocentes. Está sempre à procura de vítimas indefesas. Como o leão, à espreita em seu esconderijo, aguarda para atacar os desamparados. Como o caçador, ele os apanha e os arrasta dali. As vítimas indefesas são esmagadas, caem sob a força do perverso. O perverso diz consigo: Deus não se importa, fechou os olhos e não vê o que eu faço. Percebam que no texto que eu acabei de ler, diz que fica de tocaia nos povoados à espera de matar inocentes. Está sempre à procura de vítimas indefesas. É assim que o perverso ele age. Ele fica esperando quando nós estamos distraídos, quando nós estamos despercebidos. Um leão, quando vai atacar um animal grande, ele não ataca de frente. Ele espera o animal ficar desatento. O leão, quando vai atacar um elefante, ele nunca ataca de frente. Ele sempre ataca quando ele está despercebido. É assim que faz o perverso. Se nós estivermos atentos, ele não nos atacará. Mas se nós estivermos indefesos, desprevenidos, aí é que ele ataca. E esta é uma prova que realmente não existe ateu. Certa vez alguém perguntou para um ateu: você crê em Deus? Ele respondeu: eu sou ateu, graças a Deus. No verso 4 então, nós lemos sobre os perversos que eles não levam em conta que Deus existe. Por isso, o perverso, ele não pode aliviar a sua angústia. Ele tenta convencer a si mesmo. Em seu íntimo, ele tenta abafar a voz da sua consciência, da qual ele não pode fugir, de que Deus existe. Ele sabe que Deus existe. E ele sabe que Deus não se lembrará dele, que Deus esqueceu dele, que Deus virou o rosto. E ele pode achar com isso que ele escapará da punição livremente. Por quê? Porque ele não acredita em Deus. Só que isso é só por um tempo. Nós sabemos que, ainda que não seja imediato a punição de Deus para os perversos, haverá um tempo que isso acontecerá. Então isso será só por um tempo. O segundo ponto da nossa pregação de hoje, na mensagem, está nos versos 12 até o verso 18, tem como tema, subtema, o reinado de Deus. E quando nós paramos para olhar o nosso mundo de hoje, nós deveríamos orar mais intensamente pelos pobres e aflitos, que estão sendo oprimidos pelos perversos, pois esse quadro ele se repete, sempre aconteceu, os perversos oprimindo os inocentes, os necessitados, os mais desprovidos. Nós temos que orar mais pelos pobres, pelos humildes, pelos fiéis servos de Deus, homens e mulheres justos que estão sendo perseguidos. E quais são os motivos da oração de Davi no Salmo? Primeiro, Davi ora para que Deus se manifeste, verso 12. Levanta-te, Senhor, castiga o perverso, ó Deus, não te esqueça dos indefesos,
Davi está angustiado pela ação dos perversos contra os pobres e faz um apelo para que Deus se levante. O desejo aqui de Davi é que Deus se colocasse entre o justo e o perverso, com o intuito de salvar os justos, que são considerados pobres, os aflitos, tanto fisicamente como espiritualmente. Quando Deus se levanta, Ele age em benefício de seu povo. Ele diz: chega de esperar, o tempo de salvação está prestes a manifestar, vai acontecer. Deus não se esquece dos aflitos, Deus não se esquece dos pobres de espírito, Deus não se esquece dos perseguidos, Deus não se esquece dos oprimidos por esse sistema corrupto da perversão. Muitos pensam que Deus se esquece dos seus filhos. Muitos estão acreditando numa filosofia que não é nova. No século XIX, um filósofo alemão chamado Nietzsche, do século XIX, ele espalhou a ideia de que Deus está morto. Só que quem está morto é o filósofo. E esse filósofo morreu de forma muito triste, porque ele desceu ao túmulo considerado como louco. E hoje, infelizmente, a sua filosofia está sendo pregada. Existe uma música chamada Heresia, que o refrão dela é assim: o seu Deus morreu e ninguém se importa. Esse é o refrão da música. E é fato que muitos estão confiantes na mentira de que Deus morreu, e por isso não se importam com Ele, e também dizem que Ele não se importa com a sua criação, que Ele está longe, que Ele criou tudo e abandonou o mundo. O salmista simplesmente faz a pergunta aos que, como aquele filósofo, se dizem ateus e incrédulos. Verso 13: porque o perverso continua a desprezar a Deus. Ele pensa: Deus jamais me pedirá contas. E aí nós podemos perguntar: como poderia Deus permitir a vitória da iniquidade sem se importar com isso? Por que razão deveria alguém imaginar que Deus não se levantará para defender o justo e punir o perverso? Não há razão para se pensar assim, até porque Deus já deu incontáveis provas da sua atuação, da sua ação na história de todos os povos, em todos os tempos, punindo o perverso, punindo a maldade, e ficando do lado dos justos, dos oprimidos, dos menos favorecidos. Segundo motivo da oração de Davi, Davi ora para que Deus quebre as obras dos perversos. Verso 15: quebra os braços dessa gente má e perversa, pede conta de sua maldade até nada mais restar. Esta é uma oração para que os próprios agentes da perversidade sejam impedidos, sejam reprimidos. Deus pode quebrar os braços dos opressores e assassinos e impedi-los de agir. Deus pode quebrar os dentes dos perversos e fazê-los passar fome, como eles fazem com os pobres. Deus pode cegar os olhos dos perversos gananciosos do verso 3, como Ele fez com os habitantes de Sodoma, para que as suas más ações fossem impedidas, para que as suas vaidades criminosas fossem impedidas, como diz lá em Gênesis capítulo 19, verso 11. Sendo assim, esse salmo torna-se um apelo a Deus para que Ele intervenha e elimine a perversidade. Terceiro motivo da oração de Davi: Davi ora para que Deus julgue os perversos. Ele diz no verso 15: pede contas de sua maldade até nada mais restar. Esta é uma oração por justiça. Os justos estão angustiados pela opressão dos ímpios, estão sendo roubados de suas propriedades, estão sofrendo perseguição, padecendo fome e necessidade, e Deus parece muito distante.
Só que esta aqui é uma resposta para a pergunta inicial do verso 1. Aparentemente Deus se conserva distante, porque Ele está dando um tempo para que os ímpios revelem o seu caráter, mas brevemente virá o julgamento de todos. Os seus atos, os seus pensamentos, as suas palavras serão julgadas, esquadrinhadas, examinadas, testados segundo a justa justiça de Deus. Queridos, o exame será muito detalhado. Vai estar todo de acordo com o que está registrado nos livros, que nada mais irá restar. Nada escapará diante dos olhos investigadores do justo juiz de toda a terra. Os perversos que agora estão perseguindo, que estão zombando, que estão escarnecendo dos justos e de Deus, responderão pelos seus atos e por todas as suas perversidades. Quarto motivo da oração de Davi. Davi louva a Deus por seu reinado. Disse ele no verso 12: o Senhor é rei para todo sempre. O Senhor é rei eterno. No original, que é o hebraico, o escritor ele usou 4 palavras significativas. Ele usou Yahvé, Rei eterno perpétuo. E como nós aprendemos que Yahvé também significa eterno, é como se ele estivesse dizendo: o eterno é Rei eterno e perpétuo. O eterno é Rei eterno e perpétuo. Isso indica que o salmista encontrou a resposta para as suas inquietações, para as suas aflições. Embora pareça que Deus está distante, longe de nós, na realidade Ele sempre esteve reinando, Ele está reinando e reinará pelos séculos dos séculos, amém, porque Ele é o quê? Eterno. Deus é atemporal, Ele é eterno. Irmãos, o que deve confortar e alegrar os nossos corações é que Deus, no verso 17, o salmista diz: conhece o desejo dos humildes e há de fortalecê-los em seu coração, coração ansioso por uma resposta divina. Então, quando o juízo de Deus se manifestar no tempo próprio, no tempo de Deus, as nações ímpias serão desbaratadas e exterminadas da terra, diz o verso 16. Todo o terror praticado pelos perversos desaparecerá, diz o verso 18. E os justos e oprimidos hão de louvar para sempre a salvação do nosso Deus eterno. Então, a justiça será estabelecida e a paz restaurada eternamente. Conclusão, queridos: muitas pessoas estão decepcionadas com Deus. Em angústia, clamam de dia e de noite. São aquelas que dizem: por que, Senhor? Por que Deus não responde às minhas preces? Por que Ele se esconde e não se comunica com os seus filhos perseguidos? Por que não temos respostas claras para as nossas dúvidas? E mais uma vez eu quero trazer um caso. Certa vez aconteceu um acidente entre carros e uma criança de 5 anos foi atropelada nesse acidente. E os pais estavam lá socorrendo o filho quando chegou um pastor. E naquele momento então a mãe segurando a criança nos braços, a criança ensanguentada, ela pergunta para o pastor: pastor, onde estava Deus quando meu filho foi acidentado? E o pastor então, de forma muito feliz, respondeu para a mãe: minha irmã, Deus estava no mesmo lugar de quando o seu filho estava morrendo na cruz do Calvário.
Ele estava bem perto. Agora, nós podemos ter uma resposta plenamente satisfatória de um Deus que parece distante, mas Ele está tão perto. E por estar tão perto, Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar o preço pela minha e pela sua redenção. E de fato, queridos, Ele está tão perto de você, que Ele pode, nesse exato momento, Ele pode sentir as batidas do teu coração. Ele sabe quais são os seus sentimentos. Ele conhece as suas aflições. Ele sabe da sua dor. Ele sabe da sua angústia. Mas o tempo ainda não é chegado. Apenas um pouco mais. Como diz Hebreus capítulo 10, verso 37 e 38. Em breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Tenha fé, queridos. Tenha fé. Confie. Só mais um pouquinho. O Senhor vai voltar. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém. Vamos curvar nossas cabeças.